Olá, humanos, tudo bem? Voltamos, legal? Vamos continuar aí a série de biologia, né? Na sequência que a gente está vendo a parte de membrana plasmática. A gente já viu a constituição da membrana, a gente já viu que ela facilita ou dificulta a passagem de algumas substâncias, a gente falou um pouquinho das aquaporinas, que permite a passagem de água, e a gente entrou na parte de permeabilidade seletiva, que é o transporte através da membrana. A gente viu no último vídeo também a diferença entre a difusão simples e a osmose. E eu tinha deixado um resuminho para vocês. Hoje a gente vai falar só sobre osmose, tá legal? Esse vídeo e o próximo vídeo só sobre osmose. Então, eu vou fazer a osmose inteira, esses dois vídeos, com um conceito só, que é o conceito de osmose. Relembrando, vou colocar aqui para vocês. Olha para cá. Osmose sempre será a passagem de água do meio menos concentrado para o mais concentrado. É isso daqui. Guardem esse esqueminha aqui e eu vou aplicar esse esquema em todos. O que eu preciso ter? Paciência para ler e saber quem é a solução e quem é a célula. Uma célula mergulhada em uma solução ficaria assim: a solução está aqui e eu mergulhei em uma célula. É isso. Ele vai te dar a concentração da solução e a concentração da célula. Só isso, tá bom? Então vamos lá. Vamos apagar isso daqui. Isso aqui é um glóbulo vermelho. Então eu vou falar de osmose em hemácias. O glóbulo vermelho, ele tem a membrana semipermeável, tá legal? Então eu estou trabalhando com osmose. Osmose é a passagem de água solvente através de uma membrana semipermeável do meio menos concentrado para o mais concentrado, sem gasto de energia e com alteração de volume. Fechado? Então olha só. Hemácia normal, hemácia normal, hemácia normal, ou glóbulo vermelho. O enunciado da questão vai te dar algumas informações. Eu estou dizendo que desse primeiro quadro aqui, essa hemácia está mergulhada em meio hipotônico. Ok? Eu estou te dizendo que nessa segunda opção aqui, essa hemácia normal está mergulhada no meio hipertônico. Meio hipertônico. Ok? E eu estou dizendo que nesse terceiro caso, essa hemácia está mergulhada em meio isotônico. Ok? Eu estou te dando essas informações. Então vamos ver aqui. No número 1, vou colorir aqui, né, para a gente entender. No número 1, se a hemácia está mergulhada no meio hipotônico, eu já estou dizendo que o meio é hipotônico, ela só pode ser o quê? Hiper. Muito bem. Vamos lá. Essa hemácia, considerando a osmose, ganha água ou perde água? Basta você aplicar isso daqui. A água sempre vai do hipo para o hiper, então a água vai entrar. Se a água vai entrar, o que acontece com o volume da hemácia? Aumenta. E se aumentar mais, não suportar esse aumento? Ela se rompe. Legal? Isso aqui tem um nome. Toda vez que ela fica cheia, ela está túrgida. Toda vez que ela se rompe, ela sofre uma lise. Lise da hemácia, hemólise. Ok? Fechado? Vamos para o número 2. O número 2, eu estou dizendo que a hemácia está mergulhada
em meio hipertônico. Se o meio é hipertônico, a hemácia só pode ser o quê? Hipo. Ela ganha água ou perde água? Ela perde água, porque a água sempre vai do hipo para o hiper. Como é que eu vou saber isso? Está aqui. Então, perde água. O que acontece com o volume dessa hemácia? Murcha, diminui. Essas hemácias murchas são chamadas de hemácias crenadas. Então, isso daqui foi uma crenação. Ok? Peguei uma hemácia normal e mergulhei no meio isotônico. Se o meio é isotônico, a hemácia só pode ser o quê? Isotônica também, muito bem. Vai entrar água? Não. Vai sair água? Não. Conclusão, não tem alteração. Se não tem alteração, vamos colocar aqui. Sem... coloquei de cor errada, né, cara? Não, depois fica feio. Vamos colocar aqui, ó, crenação e sem alteração, ok? Fechado? Bom, não adianta você ter isso daqui, guardar, mas se você não souber aplicar isso daí. Então, olha só, se o enunciado da questão te der essa informação, ele vai perguntar o que acontece com a hemácia. Resposta está aqui, está aqui. Se o enunciado da questão te perguntar em que situação uma hemácia sofre hemólise, a resposta está aqui, quando ela está mergulhada em meio hipotônico. Então, um responde o outro. Isso é saber utilizar o resumo para você aplicar numa questão. Tá legal? Fechado? Um exemplo disso daqui é o soro fisiológico. O soro fisiológico, ele é uma solução isotônica de cloreto de sódio a 0,9%. Está escrito que é. Então, injeta o soro fisiológico na sua corrente sanguínea e não acontece nada. Mas se você injetar, não é uma sugestão, se você injetar uma seringa com água da torneira é uma água hipotônica. Porque, vamos supor que a água da torneira tem uma salinidade, uma concentração de soluto de 0,1. Seu corpo é 0,9. O que acontece com as suas hemácias? Explodem. E se você injetar água salgada na sua corrente sanguínea? As suas hemácias murcham. Tá legal? Então, isso daqui é importante para você aplicar no dia de uma prova. Uma pessoa está com alguma doença, está com a pressão baixa, vai para o hospital, chegou lá no pronto-socorro, o médico vai dar soro para ele. Quando dá soro, aumenta o volume do sangue. Se aumenta o volume do sangue, aumenta a pressão também. Se aumenta a pressão, agora o sangue começa a correr melhor. Então, ele auxilia no equilíbrio eletrolítico também, tá legal? Essas bebidas isotônicas, ela é isotônica em relação a quê? Ela é isotônica em relação aos seus fluidos corpóreos, tá legal? Acrescidos de um pouquinho de potencial energético para você fazer recuperação. Legal? Fechado aqui então? Osmose em hemácias. Ok. Osmose em saladas. Se não for dado nada para você no enunciado da questão, você vai sempre considerar a concentração de soluto de qualquer ser vivo em 0,9%. Sempre. A não ser que o enunciado da questão te dê alguma outra informação. Se ele não te der nada, considera isso daqui, tá bom? Então vamos lá. Alface tomate. Se você temperar esse alface tomate, você vai jogar soluto nele. Vamos jogar sal aqui, tá? Sal. 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 Quando você joga sal, que é soluto, o meio fora do alface vai ficar mais concentrado do que dentro. Então, o meio aqui, vamos colocar em vermelho, o meio aqui vai ficar hiper e aqui vai ficar hipo. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Considerando a osmose, o alface e o tomate vão ganhar água ou vão perder água? Hein?
Eles vão perder água, porque a água sempre vai do hipo para o hiper. Se eles perdem água, eles murcham. Por isso que a salada murcha depois que ela está um tempinho temperada, porque ela vai perdendo água por osmose e murcha. Tá ok? O princípio é sempre o mesmo. A água vai do hipo para o hiper. Fechado? Aqui. Amebas no vacúolo, osmose em amebas. A ameba tem uma organela dentro chamada vacúolo pulsátil, ou vacúolo, vou até colocar outro nome aqui, vacúolo contrátil. Fica assim, ó, contráctil. Mesma coisa, tá? Essa é uma estrutura que tem na ameba, uma organela citoplasmática, que tem uma função importante. Além de eliminar as excretas, porque é uma parte excretora da ameba, a principal função é eliminar o excesso de água. Então, vamos colocar aqui. Eliminar o excesso de água. Ok? Fechado? Bom, então eu vou fazer um experimento aqui com essas amebas, tá legal? Eu vou pegar aqui, ó, estou dizendo que essa parte aqui é água doce. A água doce tem uma salinidade de 0,1%. E eu estou dizendo que esse outro frasco aqui tem água salgada, com uma salinidade de 25%. Tá? Na praia, 25%, 30%, 31%. Bom? Peguei a ameba e coloquei aqui. Ops, ainda não. Essa ameba tem um núcleo e essa ameba tem o vacúolo pulsátil. Aqui. Legal. Qual a salinidade dessa ameba? 0,9. E da água doce? 0,1. Então, nesse momento, a ameba aqui está hipo e a ameba está hiper. Porque eu te dei essa informação aqui e te dei essa informação aqui. A água entra ou a água sai? A água entra, porque a água sempre vai do hipo para o hiper. Então, vamos colocar a água aqui para dentro. Legal. O que acontece com o volume da ameba? Aumenta. E ela vai explodir. Para evitar essa explosão, o vacúolo pulsátil elimina o excesso de água, porque essa é a função dele. Então, uma ameba de água doce vive assim. Agora, eu peguei essa ameba e transferi para o meio de água salgada. Transferência. Legal? Peguei a ameba aqui, coloquei aqui o núcleo, o vacúolo pulsátil. E agora, se a salinidade da ameba não mudou, continua sendo 0,9 e agora a água salgada está 25, nós invertemos isso daqui. Agora, aqui está hiper e a ameba está hipo. Ela ganha água ou ela perde água? Agora, ela perde água. Se ela perde água, qual vai ser a função do vacúolo pulsátil agora? Se você pensou assim, cara, agora ele puxa a água. Não, porque o conceito não muda nunca. A única função do vacúolo pulsátil é eliminar o excesso de água. Tem excesso de água aqui? Não. O que acontece com o vacúolo pulsátil? Perde a sua funcionabilidade. Tá legal? Então aqui, o vacúolo pulsátil, vou colocar isso aqui, não funciona. Ou seja, ele perde a sua funcionabilidade. Tá legal? Fechamos aqui? Então a gente começou a ver a parte de osmose, tira o print se você quiser. A gente viu em hemácias, em saladas, em amebas. No próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre a parte de osmose. Tá bom? A gente se encontra daqui a pouquinho. Falou, humanos!